coisa, o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo de número 38. Isaías 38, no versículo de número 1. Amém? Todos acharam? Isaías 38. Amém, igreja? Todo mundo achou? Vamos passar a ler a palavra de Deus. Amém? A gente vai ler do 1 até o 6 capítulos só. Amém? Até o 5. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Podeis sentar, igreja, em nome de Jesus. Irmãos, Isaías era um profeta. O ministério de Isaías foi centrado em Jerusalém durante o período de 4 reis de Judá: o rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O rei Acais, ele morreu em 470 a.C., e o rei Ezequias 687 a.C. Segundo a tradição, Isaías ele foi cerrado ao meio pelo filho do rei Ezequias no período de 680 a.C. Amém? Irmãos, esta palavra é uma palavra fiel e é uma palavra verdadeira. Se eu fosse botar nesta mensagem, o nome dessa mensagem, eu ia botar a bondade e a fidelidade de Deus, porque Deus, Ele é fiel. Porque Deus, Ele está interessado na minha família. Porque Deus, Ele está interessado na tua família. Eu imagino quando Deus, Ele olha dos céus e vê a casa de Ezequias, Ele vê aquele reinado de Ezequias, todo troncho adorando a outro Deus, Ezequias doente, e ele adorando a outros deuses, ele fazendo coisas erradas, e Deus olha dos céus e diz assim: Isaías, vai lá, diz a Ezequias que ele vai morrer. Tu diz a Ezequias que ele ponha em ordem a sua casa. Você vê, meus irmãos, a bondade de Deus. Ele vê a pessoa troncho, ele vê a pessoa errada, mas ele vai dar uma oportunidade. Ele diz: olha, põe em ordem a tua casa, põe em ordem, organiza, porque tu vai morrer. Você não vai ficar assim. Bota em ordem a tua casa. Aleluia! Como Deus, Ele é bom. Como Deus, Ele é fiel. Aí vem aqui, meus irmãos, a fidelidade de Deus. A Bíblia diz que quando Isaías vem que dá a profecia, Ezequias ele vira para a parede. A Bíblia não diz que Ezequias ele se levantou. A Bíblia não diz que Ezequias se ajoelhou. A Bíblia diz que Ezequias se virou para a parede. E quando ele se vira para a parede, ele ora ao Senhor. Ele se arrepende. Ele abre o coração para Deus. Ele diz assim: ah, Senhor, lembra-te que eu andei perfeito. Lembra-te que eu era fiel. Eu imagino dizendo: lembra que eu era dizimista, lembra que eu evangelizava, mas eu fracassei. As lutas
me fez parar. As lutas me fez eu retroceder um pouco. E a Bíblia diz que Deus, Ele diz assim: Isaías, volta, diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, e eis que acrescentareis 15 anos de vida. Amém, meu irmão? Essa é a fidelidade de Deus. A bondade e a fidelidade de Deus, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não aguenta ver um coração aquebrantado. Deus não aguenta ver um coração quebrado na sua presença. Eu não sei o quantos anos Ana orou. Eu não sei o quantos anos ela chorou. Mas no dia que ela resolveu fazer diferente, no dia que ela chegou no altar do Senhor, que ela se derramou, que o profeta olhou, quando o sacerdote olhou, que disse: até quando estás embriagada na casa do Senhor? Ela disse: eu não estou embriagado, eu estou derramando meu coração perante a face do Senhor. E o profeta disse assim: vai, que o Deus dos céus ouça a tua oração. E a Bíblia diz que naquele dia, que naquela noite, o Senhor se lembrou de Ana. Aleluia. Essa é a fidelidade. Essa é a fidelidade do Deus que nós servimos. Essa é a fidelidade do Deus que nós adoramos a Ele. Esse é um Deus fiel. Amém, meus irmãos? Que você continue orando, que você continue sendo fiel ao Senhor, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Eu estava na porta da igreja antes da pandemia, que eu gosto muito de estar ali na porta da igreja. E parou um carro, a irmã desceu, e eu abri a porta, ela subiu com aquele semblante triste, e o carro seguiu, e o carro foi embora. E ela subiu com aquele semblante abatido, e disse assim: irmão Antônio, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais orar. Eu não aguento mais passar por isso. O que foi que houve, irmã? Eu venho para a igreja e o meu marido foi para os bar. Toda vez ele me deixa aqui na porta da igreja e vai beber com os amigos. E eu aqui na igreja. E ele bebendo, e ele farrando. Eu não aguento mais. O senhor acha que Deus, Ele vai salvar o meu marido? O senhor acha que Deus, Ele vai salvar a minha família? Eu disse: irmã, a sua família, a minha família, ela está debaixo de uma promessa de Deus. Continua orando, continua buscando, continua acreditando. Não desista do seu marido, não desista dos seus filhos. Não desista daquele amigo que pediu para você orar por ele. Não desista do seu funcionário. Não desista do seu colega. Continua orando, continua buscando, continua acreditando, porque o meu Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Não desista, irmão. Não desista. Eu disse: irmã, não desista. A sua família, a minha família está debaixo de uma promessa. E o nosso Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, 31, vai dizer assim: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Então, minha irmã, acredita no teu Deus, acredita no nosso Deus. No Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo de número 1, diz: tudo tem o seu tempo. Acima da terra e abaixo do céu, tudo tem o seu tempo. Nada acontece por acaso. Tudo é no tempo de Deus. Tem um tempo de chorar, tem um tempo de chorar, tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher, tem um tempo de sorrir. Tudo é no tempo do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?
Marcos 13:31 diz assim a palavra de Deus: passas os céus e a terra, e as minhas palavras não passarão. Você pode estar olhando para mim e dizer assim: irmão Antônio, o senhor não sabe a luta que eu passo, o senhor não sabe a dificuldade que eu passo. Você pode estar olhando para mim e dizendo: a minha situação é difícil. Você pode estar olhando para mim, mas veja só, no 1 Coríntios 10:13, a Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Um dia, assim que eu aceitei Jesus, eu acho que aqui tem a irmã Cícera e Jéssica. Lembra de Neto, Jéssica. Lembra de Neto e irmã Cícera. É uma família que veio de outros países aí. São 4 netos, são 3 filhos e a mãe dele. E Neto aceitou Jesus, aceitaram Jesus aqui nessa igreja. A gente saía para evangelizar dia de domingo, não era, Jéssiquinha? Saía para evangelizar pelas Carolinas e por tudo que é canto. E Neto morava aqui, foi morar em Pontezinha, aí ficava lá em casa. Quando terminava a evangelização, ficava lá em casa, a gente trocava de roupa de tarde e vinha para a igreja. E um dia Neto ficou lá, a gente almoçou, e Neto disse: Tonhão, eu vou em casa, depois eu volto. Quando chegou em casa, aí estava a irmã Andréia daquele jeito, Tamires e Branco, né? Era Branco, os 2 irmãos e a mãe. Tudo bebo naquela situação terrível. E Neto ligou para mim e dizia assim: Tonhão, eu não aguento mais, parece que eu estou carregando 10 toneladas nas costas. E eu dei um glória que quase que estoura o ouvido dele lá. Ele disse: você, não é com você, é por isso que você diz isso. Eu disse: Netão, a Bíblia diz que Deus não nos prova além da nossa força. Pega essas 10 toneladas, bota nas costas e vai-te embora, porque tu pode levar a crente. De noite ele chegou aqui, me deu um abraço e está hoje morando na Paraíba, crente até hoje, viu, irmão? Crente até hoje, esperando, confiando no Deus que nós servimos, porque Deus, Ele é fiel. Pega o teu peso, pega a tua cruz e vai, porque você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem um Deus nos céus que cuida da sua igreja. Tem um Deus nos céus que cuida do seu povo. Tem um Deus no céu zelando pela sua igreja. Tem um Deus no céu que diz que nada passa despercebido dos teus olhos, porque tudo Ele está contemplando. Amém? Você pode dizer: faz tanto tempo, eu não aguento mais. Mas a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos, não conte esse tempo no seu relógio. Não conte esse tempo no seu calendário. Está lá em 2 Pedro 3 e o versículo de número 8. Está lá esta palavra: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia na presença de Deus. Irmão, acredita, irmão, confia. Eu quero contar uma história aqui, rapidinho. Eu tenho 2 filhos. O meu filho é casado e tem uma filha que ela mora comigo. Ela é personal trainer. Ela dá aula nas melhores academias que tem aí em Boa Viagem. Mas é uma menina. Quando ela para beber, ela esquece tudo. Ela já perdeu o emprego nas melhores academias em Boa Viagem. Hoje ela ainda dá aula, mas já perdeu muito emprego por conta de bebida. Ela foi contratada para trabalhar em Fernando de Noronha. Trabalhou um ano e pouco, nem 2 anos. E veio embora para o carnaval e não voltou mais. Ligou para uns amigos lá, que ela disse que é amigo, e botaram tudo que é dela num barco e ela veio embora. Por conta de farra, por conta de amizade. E eu sempre estou dando conselho, sempre estou falando, sempre estou conversando. Mas sabe, irmão, parece que é aquele negócio: quanto você mais fala, quanto você
quanto mais você dá conselho, mais parece que é esperar no Senhor. Mas sempre que ela sai para beber, ela deixa o celular ligado. E eu converso com ela. Tá onde, princesa? Tô aqui, pai. Tô aqui. Aí ela fica dizendo onde ela tá. E teve um dia, irmão, que ela saiu de casa e desligou o celular. E eu fiquei aflito dentro de casa. A minha janela dá acesso assim, quando você olha, dá acesso que vem para a praia, e a janela do quarto dela dá acesso para outra rua. Então eu cheguei da igreja, cadê a princesa Neguinha? Tá na farra. E eu fui ligar para ela, o celular desligado. Isso deu 9, deu 10. Aí eu tenho um número de telefone de umas 4 ou 5 amizades que ela tem. E quando ligava, ela dizia assim: tio, eu não vi. Tio, eu não vi. Deu 10, deu 11, deu 12, deu 1. E eu não conseguia falar com a minha filha. Deu 2 da manhã e nada. Sabe que daqui a pouco as meninas ligavam: tio, eu não vi, tio, eu não vi, tio, eu não vi line, tio, eu não vi, tio, eu não vi. E deu 3 horas da manhã e eu não tinha mais nada para quem ligar. Eu não tinha mais nada para fazer, só clamar. E a Neguinha, ela dizia assim, eu chegava, levantava da minha cama, nem deitava, ficava sentado, ia para a janela, ela não vinha. Aí volta para o outro lado, a Neguinha: vem dormir, meu bem, essas meninas vão te matar. E eu, 3 horas da manhã, irmão, nada. E eu caí de joelhos no meu sofá. Era 3 horas da manhã. O celular, botei assim de lado e caí de joelho no meu sofá. Naquela madrugada, eu não tinha nada para dizer a Deus. Naquela madrugada, eu não tinha nada para pedir para Deus. Naquela madrugada, só tinha angústia dentro de mim. Eu caio de joelho, só balbuçava, estava igual Ana. Nada saía, não tinha nada para dizer. Só balbuçava. Quando 3h10 da manhã, o meu celular toca. Quando o meu celular toca, eu olho, é um irmão aqui da igreja. E o homem só pensa aqui, frente do nariz, né? Um palmo depois do nariz. Quando eu vejo o nome do irmão, eu pensei assim: ele adoeceu. Ou a esposa ou o filho, e está querendo o carro para ir para o hospital. Aí eu atendi: alô? Aí ele diz assim, lá da casa dele, aleluia, aleluia, ele diz assim: varão valoroso, o Senhor manda te dizer que Ele está vendo as tuas lágrimas, Ele está ouvindo o teu clamor, e Ele vai salvar a tua filha, aleluia. Ô Manarama, esse irmão é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que não aguenta ver um coração aquebrantado. Esse é um Deus que quando você abre o coração, Ele está pronto para te atender. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na nossa língua, o nosso Deus, Ele já sabe o que você quer, o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir a sua sinceridade. E quando você abre o coração para Deus, quando você faz uma oração sincera na presença do Senhor, pode ter certeza que a resposta vem imediatamente, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Continua esperando, continua acreditando, porque Deus é fiel nas nossas vidas. Amém? E quando alguém, tem pessoas que você passa 1 ano sem ver, passa 6 meses,
E quando lhe encontra, vai com aquele dedo na ferida onde mais lhe magoa. Parece que tem aquele dom, sabe? De você passa um ano sem lhe ver. Quando vê, irmã, como é que está a tua loja? Já melhorou? Tem pessoas que têm esse dom. Pessoa que tem esse dom. E quando você encontrar essa pessoa com esse dom, que vai com o seu dedo lá naquela ferida que lhe magoa, quando pergunta, o teu filho? Tem pessoas que eu passo um ano sem ver. Tem pessoas que ligam para mim, irmão Antônio, e a princesa? Ainda está bebendo? Ainda está bebendo. Mas o meu Deus está trabalhando. O meu Deus está trabalhando para me fazer vencedor. O meu Deus está trabalhando para fazer você vencedor. Eu vou terminar. Eu tenho um estudo na Bíblia que ela fala assim, de quantas letras, quantos versículos, eu tenho tudo isso. Mas esse estudo que eu tenho, o cara que escreveu, ele esqueceu de botar quantas vírgulas tem. Mas ele tem quantas palavras, ele tem quantos versículos, maior ou menor, tem tudo. Ele só não botou quantas vírgulas tem. Olha bem para mim aqui, igreja. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês agora. Não vá dizer por aí que o presbítero Antônio disse isso. Que a Bíblia diz assim, não, eu acho, isso é eu que acho. A Bíblia ela tem muitas vírgulas, mas existe uma vírgula que eu acho da mais importante. Amém? Eu particularmente acho uma das vírgulas mais importantes da Bíblia Sagrada. É quando o profeta Eliseu, ele chega na casa daquela viúva, e ele diz assim, o que é que você tem em casa? E ela diz assim, a tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite, aleluia. Aí, disseste bem, pede vasilha teu vizinho, mas pede muita. Te tranca, mela um pouquinho em cada vasilha, porque o milagre vai acontecer. Você já imaginou se aquela viúva, ela diz assim, eu não tenho nada, ponto final. O milagre não teria acontecido. O milagre não teria acontecido na casa daquela mulher. Quando alguém te perguntar como vai o teu marido, como vai o teu comércio, como vai o teu filho, você vai dizer assim para ele, olha, está do mesmo jeito, mas o meu Deus está trabalhando para me fazer vencedora, porque o meu Deus, ele é fiel, igreja. Acredita, confia no Deus de Israel, porque ele é um Deus fiel. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade, meu irmão. Glória a Deus, missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Não me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e que vier a ser, vem de ti, Senhor. Você pode declarar isso? Não me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e que vier a ser, vem de ti, Senhor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. O Senhor, nós temos que agradecer a bondade, né? Que foi o que foi falado aqui. Ele nos cerca com a fidelidade dele, que como a missionária Mércia disse, se não fosse o Senhor, nem de pé nós estaríamos. Aleluia! O Senhor é fiel nas pequenas coisas, irmãos. Se você ficou atento, o Senhor, Ele falou poderosamente esta noite. Ele é fiel no pouco. Aleluia, é no pouco. Basta que você confie, que você ore ao nosso Deus, porque Ele é fiel.
Ele realiza grandes coisas nas nossas vidas. Nós precisamos depender dele, colocar as nossas vidas e entregar. Senhor, tudo é teu. O que vier a ser e o que vier a ter é do Senhor. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Agradecer por este momento. Logo em seguida o pastor vai estar